Mas, antes de começar, eu vou pedir ao irmão Evanderlon que nos eleve a Deus em oração para a gente começar essa aula. Estão me ouvindo, né? Positivo. Assim oremos. Santo e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, mesmo remoto, Senhor, mas estamos com o objetivo, ó Pai, de ter mais um estudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. O objetivo, Senhor, é aprender mais de Ti, Senhor, para podermos fazer a propagação da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá entendimento, Senhor, mesmo em distância, ó Pai, eu sei que o Senhor está conosco, Senhor. Nos ajuda a ter entendimento e sabedoria. Abençoa, Senhor, o presbítero Sandro, que está à frente desse estudo, e como nos abençoa também, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, hoje a gente vai iniciar a segunda aula. E como eu falei na aula passada, a gente vai começar definindo os termos. Então, eu quero trazer para os irmãos uma definição dada pelo Haddon Robson no seu livro Pregação Bíblica, onde ele define de forma muito específica o que vem a ser a pregação expositiva. E na página 22 do livro Pregação Expositiva, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos, da editora Shed, Haddon Robson diz assim: a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para não ficar com excesso de ruído no vídeo. Pronto, agora está melhor. Tá certo? Então, essa é a definição que Haddon Robson ele dá de pregação expositiva. Então, pregação expositiva, a gente pode dizer que, em primeiro lugar, ele tem como fundamento o quê? Expor o texto. Então, a pregação expositiva ela se preocupa em expor o texto bíblico. Isso não quer dizer que, na hora da exposição, seja na hora do estudo, ou mesmo na hora de montar o corpo do sermão para apresentar à igreja, isso não quer dizer que a gente não se utilize de outras ferramentas extra-bíblicas para compor o nosso sermão, né, o corpo do nosso sermão, e que farão com que nós possamos apresentar essa pregação, esse texto, de forma eficaz àqueles que nos ouvem. Mas o que Haddon Robson está querendo dizer, em primeiro lugar, é que a base do sermão expositivo é exclusivamente a Escritura. Em que sentido? Todo o conteúdo, tudo o que vai ser apresentado à igreja é nada mais do que a própria Escritura. Então, todos os conceitos, tudo aquilo que vai ser apresentado, ele é extraído do texto e nada atribuído ao texto. Não sei se o irmão Evanderlon lembra, nós estudamos sobre estudo bíblico indutivo. E quando estudamos sobre estudo bíblico indutivo, eu disse que o estudo bíblico indutivo ele é um método de estudo que extrai do texto o significado. E que o dedutivo, que é o inverso, é o oposto, ele leva para o texto, ou seja, ele impregna o texto de significado. Então, enquanto no indutivo eu extraio do texto o significado, no dedutivo eu já parto com um pressuposto e aí eu vou tentar fazer ou escolher textos que parecem corroborar com esse sentido que eu estou pretendendo. No sermão expositivo, né, e aí nós trabalhamos com a exegese, que é extrair do texto o seu significado e tudo. Então, o importante para essa definição é que o conceito, as verdades apresentadas no sermão, elas têm sua origem no texto. Não é nada que o pregador vai levar para o texto, mas que ele vai extrair.
Em segundo lugar, essa definição de Haddon Robson quer dizer que a pregação expositiva ela está compromissada com a suficiência das Escrituras. E isso é óbvio. Se o local de onde eu tiro as premissas, né, para montar o meu sermão são exclusivamente as Escrituras, ou seja, quem vai me dar os pontos, o tema, tudo será a Escritura, isso quer dizer que nós entendemos que a pregação expositiva parte de um pressuposto de que a Escritura ela é suficiente, que há suficiência na Escritura para guiar o povo de Deus, e por isso que entendemos que pregar de forma expositiva seja uma forma saudável, né, de expor a palavra de Deus à igreja. E em terceiro lugar, essa definição do Haddon Robson, ela restaura aquilo que nós chamamos de centralidade da palavra no culto. Por quê? Não é o eu, não é a exposição de um cântico ou de excesso de louvores e coisas do tipo que vão fortalecer ou que vão edificar a igreja. Mas o foco, de fato, é levar a igreja a entender que o propósito da igreja é ser guiada pela palavra de Deus. Então, a centralidade da palavra no culto. Tudo é guiado, tudo é apresentado, tudo é baseado, tudo tem sua base na própria palavra de Deus. Então, essa definição do Haddon Robson, ela nos traz pelo menos essas três grandes verdades que fazem parte do propósito da pregação expositiva. Mas eu queria também trazer para os irmãos uma resposta que, no caso, ela chega a ser natural a partir do momento que a gente pensa em pregação expositiva. E a grande pergunta seria, por que pregar expositivamente? Ou seja, por que pregar de forma expositiva? E aí eu vou me utilizar de uma citação do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva, Sua Importância para o Crescimento da Igreja, onde o reverendo Hernandes ele diz o seguinte: a volta à prática da pregação expositiva em um período marcado pela superficialidade no púlpito e pelo analfabetismo bíblico nos bancos das igrejas é necessidade urgente. Uma pregação em que o sentido da passagem bíblica é apresentado exatamente de acordo com o propósito de Deus é a exposição mais lógica da infalibilidade e inerrância da Bíblia. Em outras palavras, eu comentei com os irmãos, né, de um vídeo que eu vi no YouTube, quando estava pesquisando, inclusive para montar a primeira aula, de um camarada que falou um monte de baboseira lá, dizendo que estava falando em línguas estranhas, e aí eu não quero entrar no mérito da questão, mas só para demonstrar que o cara falou e não falou nada. E quando a gente pensa em pregação, e quando a gente vai para o Novo Testamento, muito especificamente, por exemplo, nos escritos de Paulo aos Coríntios, por exemplo, né, onde ele faz aquele contraponto entre a profecia e o dom de línguas, nós percebemos que a profecia, no sentido de expor, de ensinar a palavra de Deus, ela tem sua maior relevância pelo fato de que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas devem ser capazes de entender, ou seja, o expositor ou aquele que apresenta, que prega, ele deve expor de forma clara e objetiva para que as pessoas entendam, porque aí sim é que há edificação da igreja. Irmã Vanderlon, pode falar. Quando o senhor fala na forma de profetizar, isso quer dizer que é fazer a forma expositiva da palavra do Senhor, não é isso? Positivo. Profecia dentro do contexto neotestamentário e até no Antigo também, se os irmãos observarem, o ministério dos profetas não era restrito e muito menos tinha como foco adivinhar o futuro. Pelo contrário, era exatamente trazer o povo ao arrependimento. Era demonstrar, apontar para a vontade de Deus. Então, no Novo Testamento é da mesma forma. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o ideal é que os irmãos buscassem o quê? Profetizar de fato, ensinar a palavra de Deus. Por quê? É através do ensino da palavra de Deus
que a igreja vai conhecer a vontade de Deus, vai corrigir os seus erros, e aí também aqueles que ouvem, inclusive que vêm de fora, eles serão confrontados pela palavra de Deus e serão convertidos pela palavra de Deus. Coisa que o dom de línguas, né, inclusive naquele contexto do apóstolo Paulo, a não ser que fosse interpretado, não tinha o poder de fazer. Então, a pregação da palavra, ela serve à edificação da igreja, edificação dos membros, né, do corpo de Cristo. Então, esse é o propósito da pregação. Por isso que o reverendo Hernandes, nessa citação, ele diz assim, que uma pregação em que o sentido da passagem bíblica é apresentado exatamente de acordo com o propósito de Deus é a exposição mais lógica da infalibilidade e inerrância da Bíblia. Certo? Então, a Bíblia ela é infalível, porque ela apresenta a vontade de Deus aos homens para a salvação. Então, a partir do momento que o pregador ele se dispõe a pregar a vontade de Deus, aquilo que já está revelado, exposto nas Escrituras, ali está exposto, né, a crença de que a Bíblia ela é infalível naquilo que ela foi entregue, o Senhor entregou ela com um papel e ela cumpre esse papel, e que ela é inerrante, né, porque ela apresenta a vontade perfeita do nosso Deus. Tá certo? Mais alguma pergunta, Diácono Evanderlon? Tudo bom aí, Celso? Tá tranquilinho, né? Oxe, barriga cheia, agora vai. Vamos lá. Então, a pergunta continua. Por que pregar expositivamente? E de acordo com a resposta dada pelo reverendo Hernandes, eu gostaria de citar aqui pelo menos 4 motivos por que nós devemos pregar de forma expositiva. Em primeiro lugar, a pregação expositiva ela restaura a pregação na igreja. Então, essa questão de que a centralidade do culto, né, na maioria das igrejas contemporâneas, ela está no louvor, está em qualquer outra coisa. Né? Aliás, naquilo que se chama de louvor, né? Está em qualquer outra coisa, menos na pregação. Então, como é que eu vou entender ou eu vou conhecer e reconhecer a vontade revelada de Deus se eu não tiver, por meio da sua palavra, isso exposto para mim de forma muito clara? Então, pregar expositivamente, ela faz o quê? Ela restaura a pregação na igreja. Ou seja, a verdadeira pregação, a pregação que traz conteúdo, que traz conhecimento da palavra de Deus, consequentemente conhecimento do próprio Deus. Em segundo lugar, a pregação expositiva, ela anula os métodos subjetivos místicos. Ou seja, aquele negócio de o Senhor manda te dizer, esse tipo de coisa que é subjetivo, né, tem levado muitas pessoas a erros. E aí também eu não vou querer entrar no mérito da questão, porque certamente alguns irmãos, eu vou postar esse vídeo, certamente alguns irmãos que creem nesse tipo de movimento vão se sentir ofendidos e não é o intuito da aula. O intuito da aula é apresentar a pregação expositiva. Então, esse tipo de movimento que, ao invés de agregar, de instruir as pessoas, ela acaba por ser um movimento subjetivo, onde você não tem como ter certeza daquilo que está sendo dito. Normalmente como surgem, por exemplo, as seitas. Né? O camarada falou algo que é subjetivo e a palavra dele vale porque é algo que não tem como ser conferida, a não ser que de fato venha a se concretizar, ou mesmo por artimanha do diabo venha a se concretizar. Né? Mas a pregação expositiva ela anula esses métodos subjetivos. Em terceiro lugar, a pregação expositiva ela se preocupa, ela trata em restaurar a autoridade da Bíblia. Pode falar, Diácono Evanderlon. Algumas igrejas pregam, está amarrado, está repreendido, eu determino. Então, sincretismo. São esses tipos de pregação que acaba se tornando gíria. Isso. Sincretismo religioso, né? Onde eles adequam ou colocam coisas que não fazem parte do evangelho, não fazem parte da pregação, daquilo que a igreja entende desde a história. Né? E que acaba se tornando, como o senhor disse, né? Uma gíria ou um bolo. Não tem base. Não tem base. Né?
Eu acho engraçado porque, assim, em muitas coisas eu acho o Grande Conato bem ignorante. Mas ele fala disso, quem foi, e com respeito à palavra, quem foi o imbecil que disse que dizer tá amarrado é uma palavra mágica que vai amarrar o diabo? Ele disse, qual é a base que se tem para falar isso? E, assim, por ignorante que ele seja algumas vezes, com todo respeito a ele, concordo com ele em muitos pontos, mas ele tem razão, de fato, né? Onde foi que você aprendeu isso? Né? Que eu vou dizer, tá amarrado, e não existe base bíblica para esse tipo de coisa, né? E a pregação expositiva, né, por tornar claro aquilo que a Escritura está falando, ela torna nula esse tipo de movimento dentro da igreja. Né? Por isso que quando você toma gosto por estudar a Escritura, né, você se passa a ter muito mais, vamos dizer assim, afinidade com um tipo de pregação como uma pregação expositiva. Por quê? Porque ela traz conhecimento. A pregação expositiva não é algo subjetivo, é algo concreto. Você está aprendendo o que Deus falou por meio da sua palavra no texto, não é o que Deus quis falar, o que eu acho que Ele quis falar, mas por ser fruto de uma exegese, de um trabalho sério de pesquisa, de estudo da palavra de Deus, há concretude, há base naquilo que está sendo dito na hora da pregação. E com esse conhecimento, você, aí é onde entra as outras partes da pregação expositiva, que é conhecer o sentido do texto, aplicar a nossa contemporaneidade e aplicar a vida, né, que é o caráter prático da pregação expositiva. Então isso anula esse movimento de subjetividade, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, ela vai fazer o quê? Ela vai restaurar a autoridade da Bíblia. Porque qual é a palavra final? Não é o que fulano disse que teve uma revelação, ou que assim diz o Senhor. Ninguém tem autoridade para falar nesse sentido, né? Mas assim diz o Senhor o que a Escritura está falando. E de fato é o que o Senhor disse. Entendeu? Então, isso restaura o que? A autoridade da Escritura. Quem é a autoridade máxima na igreja? Qual é a autoridade que nos move, que molda a nossa fé, que molda a nossa vida? A Escritura Sagrada. Então, é através dela que nós vamos caminhar. É pelos conselhos da Escritura que nós moldamos a nossa vida. E esse é um papel que cabe muito bem à pregação expositiva. E, em último lugar aqui, tomando por empréstimo ainda a citação do reverendo Hernandes, é que a pregação expositiva ela restaura a vida da igreja. E por quê? Porque como a pregação expositiva ela expõe de fato aquilo que a Escritura está falando, então todo conselho que é vindo da própria palavra de Deus, ela serve para o crescimento e avivamento da igreja. Segue-se que a igreja, fundamentada em uma pregação expositiva, ela vai viver a Escritura, vai viver a vontade de Deus na sua plenitude. Ela vai buscar viver, de fato, a vontade de Deus, que é aquilo que está revelado nas páginas da Escritura. Ao passo que as pessoas ou as igrejas que vivem buscando ou vivem atrás de conhecimentos subjetivos, né, místicos, né? Então, essas pessoas, elas são... Eu vou usar até uma palavra que eu não sei nem se os irmãos se cabem no momento, mas elas são voláteis. Né? São pessoas voláteis. Então, hoje elas podem estar bem, né, mas por não ter nenhuma base bíblica de fato, um conhecimento bíblico sólido da Escritura, então a vida delas é levada pelo vento, por toda sorte de vento e de doutrina. Pode falar, Diácono Evanderlon. Presbítero, porque eu não vou falar uma classe que não tem muito conhecimento, porque vai muito mais as outras, a expressão. Mas quando eu falo em liderança, por que há o uso da liderança nesses jargões aí de tô amarrado, não é o quê? É falta de conhecimento ou charlatanismo, vamos dizer assim, para tentar enganar ou induzir o irmão? Olha, eu penso que os dois, né? Em alguns casos é de fato ignorância, né? Não ter conhecimento, mas em outros casos é charlatanismo mesmo, é usar de má fé para com a fé dos outros.
né? Isso não, com certeza, é um grande grupo nesse sentido. Agora, quando esse tipo de fala, esse tipo de jargão surge de dentro da igreja, dos membros, a gente observa que é mais uma questão de ignorância, de falta de conhecimento, do que propriamente charlatanismo. Mas vindo mas vindo da liderança, geralmente são charlatões, né? É o tipo de frase de efeito ou de jargão de efeito que vai atrair as pessoas e fazer com que as pessoas se sujeitem a elas, né? Ou coloquem essas coisas tolas na cabeça, né? Mas, voltando aqui ainda, nós também, né, apesar de todo o conteúdo bom, de tudo que é bom na pregação expositiva, há algumas coisas também que a gente deve estar atento. Então, nós devemos ficar atentos quando estudamos homilética E aí eu gostaria de expor aqui 4 motivos que deve nos deixar atentos quando estamos estudando homilética, porque às vezes... E aí tem até um jargãozinho no meio evangélico também, que o pessoal diz que quando se estuda teologia se esfria na fé ou perde a fé, né? E não é verdade, eu não penso dessa forma. Mas há de se ter cuidado ao estudar, não porque vai se perder a fé, nada disso, mas porque à medida que você alcança certo grau de conhecimento, você passa a se tornar um pouco ignorante, né? Ou desprezar um pouco aquela falta de conhecimento que você tinha antes e que, consequentemente, é compartilhado por outros, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos ficar atentos quando estudamos homilética para não usarmos as técnicas de forma desonesta ou usarmos as técnicas desonestamente. E como é que se faz isso? O camarada tem um conhecimento homilético e aí ele usa as técnicas de pregação, inclusive de persuasão, para induzir ou conduzir as pessoas ao invés de no caminho em que o texto de fato aponta, mas conduzir as pessoas em outra direção, simplesmente por charlatanismo, que foi aquilo que o senhor falou anteriormente. Então são pessoas desonestas, mal intencionadas, que usam o conhecimento que absorvem para induzir, conduzir e enganar as pessoas, né, as pessoas mais simples dentro da igreja. Um outro motivo pelo qual nós devemos ficar atentos é para não nos confiarmos nas técnicas e abandonarmos a oração. Então o camarada ele se torna, e aí eu vou repetir inclusive uma coisa que eu ouvi no seminário de um colega no seminário, e é verdade o que ele disse, que às vezes a gente se acostuma com o sagrado. Eu acho que eu comentei isso com vocês na aula anterior, né? E quando você se acostuma com o sagrado, é um perigo. Então você estuda o texto, você tem conhecimento do texto, né? Sabe o que o texto de fato está falando, e aí você passa a confiar mais na técnica em si do que na necessidade de buscar a Deus em oração para transmitir a palavra de Deus ao povo de Deus. Então, é necessária a técnica? Mas nós não podemos abandonar a nossa vida de piedade. Então, não é só entender, conhecer o texto, saber como extrair as informações de comentários do idioma original, do grego, do hebraico, né? Mas o simples conhecimento técnico, sem uma vida de piedade, sem uma vida de busca ao Senhor, de intimidade com o Senhor, é um perigo constante, né? Porque aí você passa a ser como o próprio reverendo Hernandes uma vez falou, você passa a ser um profissional da pregação. Você vai lá, constrói um sermão, porque você já se acostumou com isso, então é muito simples para você. E aí você, por conhecer a técnica, vai lá, elabora o sermão e você vai lá e apresenta, usando uma linguagem até um pouco mais forte, você vomita na igreja todo aquele tecnicismo que você aprendeu no seminário ou aprendeu em algum lugar, e aí constrói o sermão e joga na igreja essa técnica toda, sem nenhum final em si, sem nenhum propósito piedoso. Isso aí é um perigo, tá certo? Um outro perigo é não nos tornarmos ouvintes críticos, e é aquilo que eu falei um pouco anteriormente,
de você. E aí, eu confesso aos irmãos que eu já passei por esses meandros aí, né, de chegar na igreja, né, e não só, e aí eu digo, não na igreja presbiteriana propriamente dito, mas também posteriormente na igreja presbiteriana, mas antes até da igreja presbiteriana, de ir ao culto e não conseguir cultuar, porque quando o pregador abria a boca para falar, e de fato ele falava coisas absurdas, né, não na igreja presbiteriana, em uma outra determinada denominação, e aí eu não conseguia cultuar porque eu entendia o texto, observava a pregação do camarada e entendia que estava tudo errado do que ele estava falando, mas aí eu me tornei um crítico, um ouvinte crítico, em buscar de fato os defeitos para bombardear, né? Graças a Deus o Senhor me curou desse mal, né? Eu confesso aos irmãos que eu já passei por esse tipo de problema, né? E até na própria igreja presbiteriana mesmo, de prestar bastante atenção no que as pessoas estavam pregando, algumas pessoas estavam pregando e não criticar a pessoa, mas dentro de mim mesmo, né, montar aquela crítica à pregação do indivíduo, né, do irmão, por algumas falhas técnicas, vamos dizer assim, que o irmão apresentou. E aí nós devemos ter muito cuidado, né, porque esse não é o propósito de estudar. O nosso propósito de estudar é levar a palavra de Deus e conhecendo o texto bíblico e conhecendo também as necessidades e também as limitações dos nossos irmãos, a gente tem que ser piedoso, inclusive nesse momento, de entender que é uma limitação muitas vezes do irmão e que isso pode melhorar e do Senhor, e orarmos pelo irmão para que o Senhor molde o coração dele, molde a sua mente e que ele possa buscar melhorar nesse sentido. Pode falar, Diácono Wanderlon. O seu microfone está desligado. Está desligado o microfone. O senhor falou agora, eu me lembrei de alguma situação, por exemplo, talvez fuja até do que o senhor está falando, né, da situação, porque o senhor foi para uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, vamos dizer assim, mas quando a gente recebe os testemunhos de Jeová, que não tem nada a ver, que é uma seita, né? Aí eu fiquei me lembrando agora, o senhor falou, eu fiquei imaginando, em vez de a gente tentar, claro que a gente vai mostrar o evangelho correto, o que a Bíblia expõe, mas em vez de a gente, o senhor falou uma palavrinha, de a gente detonar, procurar ele e detonar, a gente poderia também, estou dizendo a gente de uma forma literária, né? A gente poderia aproveitar essa oportunidade e evangelizar a pessoa. Sim, mas aí o contexto é outro, né? É outro contexto. Só que nessa situação o contexto aí é isso, né? Isso. Nesse contexto que o senhor está falando, de alguém que chega de uma seita à sua porta, o que se espera de todos nós é que nós defendamos a fé, que nós, entendeu? Que nós tenhamos capacidade de expor a verdadeira fé, o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E ainda assim não é necessário a gente ser ignorante, né? Até porque a gente vai afastar ao invés de aproximar. Então o camarada chegou de uma seita, começou a conversar, eu discordo dele e a gente começa a montar ali um diálogo. Eu não sei se o senhor lembra, eu dei uma palestra na Igreja do Cabo sobre evangelização e eu falei sobre pontos de contato, né? Então esse é um momento maravilhoso para criar um ponto de contato, né? Ponto de contato. Isso. Então aproveitar um momento em que a pessoa tem conhecimento suficiente para criar essa ponte e daí formar um diálogo com essa pessoa. Obviamente que no primeiro contato, mesmo por mais educado que o indivíduo seja, provavelmente não vai surtir, a não ser que seja uma obra instantânea do Espírito Santo, mas provavelmente não vai surtir um efeito imediato. Porque geralmente esse pessoal, quando chega à sua porta, ele chega obstinado.
né? Então eles vão fazer de tudo para fugir, para se evadir dos textos, se evadir daquilo que está sendo formulado. Mas aí são contextos diferentes, né? Aqui o que eu tratei agora é o fato de eu ir para a minha igreja ou para a igreja de um irmão, igreja genuinamente cristã, e já ir armado para ouvir o sermão, né? Aquilo que vai ser pregado, de detonar a pregação do irmão. E a gente tem que, né, ponderar e ver as condições, né, a própria cultura da pessoa, do local onde essa pessoa cultua, e entender que há limitações, né, inclusive no nosso meio. A gente sabe muito bem disso. Então, a gente tem que ter cuidado para não se tornar, por causa da técnica, se tornar um ouvinte crítico, de ouvir o sermão dos outros simplesmente para criticar, para detonar. Tá certo? Então, isso é muito perigoso. Isso demonstra falta de piedade. Isso demonstra ausência de piedade. Então, alguém verdadeiramente piedoso, né, por mais que o incomode ouvir certas coisas, ele vai orar, né, vai pedir ao Senhor que conduza esse amado irmão, né, que está pregando, e que possa ajudá-lo a aprender mais, a conhecer mais a palavra de Deus. Tá certo? E uma quarta questão que nós devemos ter cuidado é não nos tornarmos caçadores de sermão. Caçadores de sermão. É o cara que... Você tem um professor que é craque em fazer isso. Tá certo? Então, nós não poderíamos, temos que ter cuidado para não nos tornarmos caçadores de sermão. O caba já... Até porque, e eu vou dizer uma coisa bem interessante, quando nós lemos a Escritura, nós temos que ter aquela leitura que nós chamamos de leitura devocional. Então, na leitura devocional, você não está preocupado com a estrutura do sermão. A leitura devocional é você lendo e trazendo edificação para si naquele momento, com cânticos, com orações, né? E aí você não tem essa preocupação de investigar o que o texto está falando no grego, tal. É uma leitura devocional, é uma leitura mais simples, mais corrida do texto. Então a gente tem que ter muito cuidado para não se envolver tanto com a técnica e se tornar crítico e caçador de sermão. Aí vamos lá. Outra questão que a gente vai ver agora é a relação entre o texto e a pregação. Então, a pregação relevante trabalha com uma tríade de fatores. E aí, a tríade de fatores é o seguinte. Primeiro, comunicando a palavra de Deus, a pregação usa textos escritos da onde? No passado. Então, os livros mais jovens da Bíblia têm 2000 anos de idade. Os mais jovens, né? Então, nós trabalhamos com o quê? Nós estamos comunicando a palavra de Deus e estamos pregando usando textos que foram escritos há muito tempo no passado. Então, existe essa relação entre a pregação e o texto, né, com respeito ao tempo em que o texto foi escrito, em que a revelação foi entregue e o tempo em que nós estamos pregando. A segunda relação... Oi? Isso, exatamente. Exatamente. Isso. Então, é exatamente o segundo ponto, né? Então, qual a outra relação? Contextualizando a palavra de Deus para trazer a aplicação ao momento atual, ela se ocupa com o quê? Com o presente. Então, eu tenho um texto que foi escrito há muito tempo atrás e eu vou trabalhar com esse texto. Então, eu preciso entender o significado desse texto naquele momento. O que ele significava para as pessoas que primeiro ouviram, primeiro receberam esse texto. Entendendo o significado desse texto para eles, eu agora vou contextualizar esse texto, que é a palavra de Deus, continua sendo a verdadeira palavra de Deus, confiável palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, suficiente palavra de Deus. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou contextualizar essa palavra de Deus para trazer a aplicação ao momento atual. Então ela passa agora a ter um sentido não para o passado, mas ela passa a ter um sentido para o quê? Para o presente.
Então não é só um texto que ficou no passado, ou que está lá no passado. É um texto que tem aplicabilidade presente, no momento em que nós estamos pregando, para as pessoas da nossa época. E em terceiro lugar, desafiando as pessoas a uma mudança de vida, ela se preocupa com o futuro. Então, a relação entre a pregação e o texto bíblico é que o pregador ele tem um desafio de tratar com um texto antigo, aplicar esse texto de forma contextualizada ao hoje, aos irmãos que estão ouvindo hoje, à igreja de hoje, e desafiar essa igreja, conhecendo esse texto, a aplicar em sua vida, ou seja, trazer um fim prático na própria vida. Então, apontando para o quê? Desafiar esses irmãos ao seguinte: olha, uma vez que nós conhecemos aquilo que é a palavra de Deus, nós agora somos, por exemplo, desafiados a agir dessa e dessa forma. O Senhor nos chama a agir de tal maneira com o conhecimento que nós agora temos da Escritura. Então, de forma muito simples, resumida, essa relação ela pode se resumir em explicar o texto do passado, ilustrar o texto no presente, que é a contextualização, e aplicar o texto à vida, que é o sentido prático da pregação. Tá certo? Então há essa relação entre o texto e a pregação que nós vamos apresentar, ou o sermão que nós vamos pregar à igreja. E agora nós vamos começar a ver alguns passos que são necessários a uma boa interpretação, que é exatamente o primeiro pé do tripézinho que a gente acabou de ver, né? Então, no primeiro passo, orar pedindo que a palavra do Senhor nos fale com profundidade, para que, compreendendo-a de forma correta, possamos explaná-la aos ouvintes. Então, envolve técnica, foi isso que eu falei antes, envolve técnica, né? Existem ferramentas, existe método que nós utilizamos para pesquisar e compreender e entender o texto. Mas, além da técnica, existe todo aquele sentido, aquele sentimento piedoso de necessidade. Eu necessito da operação soberana do Espírito Santo. Caso contrário, não adianta a técnica. A técnica não é o suficiente se eu não for iluminado pelo Espírito Santo para, de fato, entender. Eu posso até compreender o que o texto está falando, mas se o Espírito Santo não mover meu coração, esse entendimento, né, por mais que eu tenha consciência dele, ele não significa nada para mim. E daí, obviamente, se ele não significa nada para mim, eu não vou entender que ele significa nada para a igreja. Então, nós temos a necessidade, mesmo conhecendo o método, conhecendo a técnica, a necessidade de nos submetermos à vontade de Deus, à soberana vontade de Deus, para que não só possamos conhecer de forma apropriada, mas que possamos nos apropriar do conhecimento que nós temos da Escritura, do texto. Então, uma outra questão nesse primeiro passo é que nós devemos ler o livro e o texto o máximo de vezes possível, todas as traduções ao alcance. Então, isso na língua portuguesa, por exemplo, nós temos uma gama muito boa, né? Várias traduções muito boas que podem ser utilizadas para a gente comparar o texto e ver certas nuances de uma tradução para a outra. Isso é importante, porque quando a gente lê os textos, né, repetidas vezes e em traduções diferentes, a gente vai perceber palavras ou sentidos possíveis no texto que vão acender aquela lâmpadazinha, né, a lanternazinha, e vai dar aquele gatilho para que a gente investigue melhor esse texto. Outra coisa, anotar os vocábulos e expressões que mais se destacam, comparando-os com as traduções lidas, usando também uma chave linguística. Então, isso tudo é ferramenta que a gente utiliza. Então, anotar os vocábulos e expressões que mais se destacam. Vou dar um exemplo. Um texto que Celso pregou recentemente em Hebreus 11, se não me falha a memória, não foi, Celso? Então, a palavra que se repete lá diversas vezes, fé. Então, essa palavra é muito importante naquele texto. Qual é o meu dever? Investigar. Então, esse é um dos passos. Então, além disso, a chave linguística,
né, outras ferramentas. O que a palavra fé pode significar em diversos sentidos? É uma palavra polissêmica, ela não tem um sentido só. Então, fé significa confiança, significa um corpo de doutrinas. O que de fato ali significa a fé? É um sentimento. Então, você tem que se ocupar em fazer essa pesquisa, uma vez que você observou que há essa palavra importante que se destaca, entre outras. É só um exemplo que a gente está dando. Em quarto lugar, nós devemos meditar profundamente no texto, anotando as verdades e desafios que mais se destacam. Então, nesse sentido aqui, é quando a gente compreende o texto. Então, você compreendeu o texto e aí você vai meditar o quê? Nas verdades e desafios que o texto ele está destacando, que ele está apontando. Então, o texto está dizendo que eu tenho que me arrepender, então eu tenho que orar e meditar nesse sentido. Por quê? É a partir dessa perspectiva, né, e me apropriando da verdade do texto, como sendo a verdade do texto para mim, Deus está falando primeiramente a minha pessoa, que eu vou comunicar à igreja esse sentido de forma apropriada. Por quê? Eu não estou falando somente a terceira, apontando o dedo, mas antes de apontar para os irmãos a necessidade de arrependimento, a necessidade de busca de conhecimento, de santificação, ou de qualquer outro sentido, qualquer outra verdade que o texto me traga, eu já terei me apropriado dessa verdade para a minha própria vida antes. Então, o sentido... vocês podem observar que quando você tem domínio, ou quando algo faz parte de você, você consegue compartilhar isso de forma muito mais tranquila. Por exemplo, o diácono Evanderlon tem informação na área de segurança do trabalho, não é isso? Então, o senhor fala de segurança do trabalho com uma propriedade que eu não tenho, por exemplo. Por quê? Isso faz parte do seu conhecimento, é uma coisa que o senhor se apropriou, um conhecimento que o senhor tem, né, algo que é aplicado à sua vida e por isso o senhor tem muita franqueza para falar a respeito. Então, quando você estuda o texto, você entende a verdade do texto, você aplica a sua vida, você vai comunicar isso à igreja de forma muito mais genuína, muito mais tranquila. Porque é algo que já está aplicado a você. Por isso que nós dizemos, né? A primeira aplicação é a quem? É o pregador. Quando eu levo a mensagem para a igreja, aquela mensagem já tem efeito sobre a minha própria vida. Ou tem que ter efeito sobre a minha própria vida. Tá certo? Então, nós devemos meditar profundamente no texto para entender e viver aquilo que o texto nos revela da palavra do Senhor. Outros passos que são necessários a uma boa interpretação. Preparar um esboço analítico de cada verso, destacando o sujeito, verbos e complementos. Essa é a parte mais técnica, de fato, do sermão, ou do estudo, né? Ainda é a preparação. Por quê? Aqui é onde a gente vai se preocupar, por exemplo, com a parte da estrutura do texto, né? Como é que o texto está estruturado, né? Então nós vamos destacar o sujeito, os verbos, os complementos, para entender a estrutura do texto propriamente dito. Depois, nós temos que considerar o gênero do texto em estudo, o gênero literário. É uma parábola, é um evangelho, é uma narrativa, é uma poesia, ou seja, nós temos que entender que tipo de texto estamos abordando, para que aí a gente possa abordar o texto com as ferramentas ou com as técnicas que são apropriadas para interpretar esse tipo de texto, né? Se os irmãos depois tiverem curiosidade, procurem um vídeo que está no meu canal, onde eu faço uma pequena resenha sobre o livro Entendes o que Lês, do Douglas Sturt e do Gordon Fee, né? Inclusive, é uma ótima leitura, se os irmãos puderem adquirir o livro e ler. É um livro excelente, tá? Então, ajuda muito, muito mesmo. Outra questão, trabalhar uma passagem do Antigo Testamento, interpretando-a à luz do Novo Testamento. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, e aí é uma coisa que eu lembro sempre do reverendo Sivaldo, ele diz assim, quando você prega no Antigo Testamento, a chance de você trazer aplicações legalistas para a igreja é muito grande. A tentação, na verdade, é muito grande. Por quê? Você trata muito com questão de leis.
né, com o contexto é outro, a luz que eles tinham era uma outra luz, não tinha uma revelação completa, então eles viam coisas ainda turvas que estavam apontando, eram sombras que estavam apontando para o futuro. Então, quando a gente lê um texto no Antigo Testamento e a gente está estudando ele para pregar, a gente deve estudar esse texto à luz do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é que vai fazer com que esse texto do Antigo Testamento ele tenha pleno, vamos dizer assim, ele seja completo, né? À luz do Novo Testamento é que o Antigo Testamento ele tem sentido completo, porque aí eu passo a ver para onde esse texto de fato está apontando e não fico simplesmente na sombra. Um exemplo que eu dei aos irmãos na aula passada foi a história de Davi lá em 2 Samuel capítulo 12. Então eu devo fazer uma ponte com a história de Davi, porque se eu ficar preso à história de Davi, sem entender para o que aquela história está apontando, eu vou fazer aplicações o quê? Legalistas à igreja. Então, legalistas e moralistas, né? Sempre puxando para esse sentido. E o texto não exige isso. Na verdade, eu devo aplicar aquele texto, trazer aplicações apontando para o sentido do texto, que eu disse aos irmãos que é o que? Deus repreende os seus servos, repreende aquele a quem ama, mas ele quer trazer, ele além de repreender, ele faz o quê? Ele traz a comunhão. E ele concede o quê? Arrependimento. Então, como é que isso fica muito claro na Escritura? É quando eu olho para Jesus Cristo e vejo Deus reconciliando homens pecadores que não mereciam o seu perdão, e Deus envia o seu Filho ao mundo para morrer por homens como esses, que não mereciam o seu perdão. E Deus aí restaura os laços com homens que não mereciam a sua graça, não mereciam a sua misericórdia por meio do seu Filho. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu tenho que ter cuidado para não fazer aplicações moralistas e, na pior das circunstâncias, legalistas, né? Se tornar um legalista como algumas das seitas que a gente conhece por aí. Outra questão é que a gente deve considerar a importância da revelação progressiva. O que isso quer dizer? É exatamente um complemento daquilo que eu falei antes, né? A revelação ela não foi dada toda de uma vez, tá? Então a revelação ela foi dada o quê? Durante a história, de forma orgânica. Deus ele foi dando a revelação durante a história, utilizando de homens durante a história para transmitir a sua revelação. E essa revelação ela passa a alcançar uma completude quando? No Novo Testamento, em Jesus Cristo. Tá certo? Então, nesse sentido, a revelação de Deus ela é progressiva. O conhecimento que eles tinham no passado não é o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós temos um conhecimento que para eles era obscuro, era turvo, era simplesmente sombra. Mas Deus ainda estava construindo a sua revelação completa que foi entregue a nós no Novo Testamento a partir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra questão. Nós devemos procurar descobrir a razão de ser do texto. Por que foi escrito e com que finalidade? Né? É quando a gente pergunta ao texto, né, qual a função desse texto? Né? Por que ele foi escrito? O que estava acontecendo ali naquele local com aquelas pessoas que levou fulano de tal a escrever tal texto? Pode falar, Diácono Vanderlon. Era só para repetir aí o que o senhor falou, procurar descobrir a razão de ser do texto. Agora, veja só, não se preocupe não, porque eu vou disponibilizar esse slide para vocês no grupo, viu? Pode ficar tranquilo. E outra questão é que nós devemos buscar bons comentários bíblicos. Celso já fez um textão ali já. Nós devemos buscar bons comentários bíblicos para pesquisar, para estudar. É aquilo que eu falei. O conteúdo da nossa pregação é o texto, mas nós utilizamos sim outras ferramentas para que possamos nos aproximar do texto. Por exemplo, eu não sou arqueólogo, mas tem informações arqueológicas, geográficas no texto que eu preciso prestar atenção. Eu vou buscar o quê? Um comentário de quem entende do assunto.
Né? Por exemplo, o diácono Vanderlon não tem conhecimento de grego, mas tem termos no grego lá no texto que precisam ser observados. Como é que ele faz isso? Ele pega um comentário bíblico, um bom comentário bíblico, e ali o comentarista ele vai discorrer sobre aqueles termos que estão sendo tratados ali no texto bíblico. Entendeu? Então são ferramentas que a gente utiliza de pessoas que são muito competentes naquilo que fazem, naquilo que fizeram, e que nos ajuda a ter um conhecimento mais apropriado daquilo que o texto está falando. E por fim, isso aí eu estou falando por fim, é nos passos necessários a uma boa interpretação, tá? A parte 3 desses passos necessários é fazer uma pesquisa histórica do texto, ou seja, o texto ele está envolvido em uma questão histórica, né? Ele não está fora do tempo, não está fora do espaço, não está fora da história. Então nós devemos conhecer a história por detrás do texto, o pano de fundo histórico. Buscar os detalhes geográficos relacionados com o texto. Né? Um exemplo, né? Jesus curou o cego, foi na entrada, foi na saída de Jericó, como é que foi a situação ali, entendeu? O êxodo, né? A caminhada do pessoal, saiu lá do Egito, né? Tem que conhecer a geografia daquela região. Então, a gente tem ferramentas para buscar esse tipo de conhecimento, e é necessário. Pesquisar o porquê da localização do texto na Bíblia, ou seja, por que o texto está localizado onde está. Os irmãos sabem que a nossa Bíblia ela não está organizada de forma cronológica, né? Então, quando a gente pega um texto, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Você pega as cartas de Paulo, se você observar, elas estão todas reunidas uma próxima à outra. Estão todas organizadas bem próximas. Esse é um exemplo. Mas quando você vai lá em Filipenses, por exemplo, no capítulo 3, você vai observar que Paulo ele vai fazer uma exortação aos irmãos com respeito a falsos mestres. Agora, a pergunta, por que esse texto está onde está? Porque ele está exatamente ali. Aí os irmãos têm que fazer o quê? Ler o que foi escrito antes, ler o que foi escrito depois, para entender o contexto e o porquê que Paulo coloca essa exortação entre esses dois textos. Se os irmãos observarem antes, Paulo ele está recomendando dois servos de Deus. Ele está recomendando a Timóteo e a Epafrodito. E ele está dizendo que esses dois homens são exemplos a ser seguidos na igreja. Então ele usa eles dois como contraste a esses falsos mestres que ele vai falar agora no capítulo 3. Então, a posição desse texto, onde Paulo está exortando sobre os falsos mestres, está exatamente posterior ou seguindo uma exortação dele a como seguir de forma apropriada, como exemplo dos dois irmãos, o irmão Timóteo e o irmão Epafrodito. Então, esse é só um exemplo. Então, você lê o texto dentro do seu contexto e entender como é que esse texto que você vai pregar, ele se encaixa dentro de todo um contexto, né? O porquê que ele está posto exatamente naquele lugar. Perdão. Isso aqui... Escrever um resumo do texto expressando em, no máximo, 16 palavras. Ou seja, eu entendi o texto. Como é que eu resumo esse texto? Eu pego pelo menos 16 palavras e construo um resumo desse texto. Pesquisar em comentários bíblicos e toda a literatura pertinente o que outros pregadores e estudiosos afirmaram sobre o texto. Nesse ponto aqui, eu faço uma questão bem... Eu faço o seguinte. Eu trabalho na pesquisa do texto, monto o sermão, e depois que eu monto o sermão, eu faço o seguinte. Eu vou assistir esse mesmo texto sendo pregado por outra pessoa. Geralmente, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes ou outros pregadores. Por quê? Porque aí eu comparo se aquilo que eu encontrei no texto,
está consonante com outros pregadores que são exemplos, que são fiéis às Escrituras. Então, eu tenho aí, mesmo que tenha alguma divergência, de repente, em alguma coisa que, algum ponto que ele tenha visto e eu não, ou o contrário, né? Mas eu tenho ciência de que aquilo que eu escrevi, ele está consonante, ele não está destoando da verdade do texto. Então, eu aproveito. Pode falar, Diácono Wanderlon. Era justamente sobre isso que eu iria perguntar ao senhor. Se a gente pega um texto e monta o sermão, e aí dentro desse contexto aí que a gente está montando, se a gente poderia também pegar algum sermão, algum comentário justamente de pessoas que são dentro vamos dizer assim, até da própria igreja, como Augusto Nicodemos, como Hernando Dias Lopes, se a gente pode fazer uma comparação ou até mesmo extrair coisas positivas dali para incorporar no nosso sermão. Sim, positivo. Agora, qual é o cuidado? Não se deve fazer isso antes do Senhor fazer o seu sermão, porque aí a sua consciência já vai ficar antecipadamente impregnada do pensamento dele. Isso. Outra questão, a ideia é que, por exemplo, até um comentário bíblico. Quando é que eu devo buscar um comentário bíblico? Depois que eu fiz o meu estudo simplesmente extraindo da Escritura. Aí eu vou para o comentário para ver o que é que os comentaristas falam a respeito do texto, né? Mas, em princípio, né, o meu texto, a minha pregação, o meu sermão, a pesquisa tem que ser feita direto do texto. Depois eu vou para um comentário, porque aí a gente vai ver aquelas particularidades de palavras em grego, geografia, aquelas coisas que eu falei anteriormente. Porque se eu for direto para o comentário, o pensamento do comentarista vai impregnar a minha mente. E daí a minha mente ela vai ser governada pelo pensamento dele e não pelo texto. Então primeiro eu tenho que olhar para onde? Para o texto. Uma vez que eu encontrei o texto, montei, né? Então aí eu vou para o comentário para ver se tem alguma coisa que eu não percebi no texto e que alguém que tem um conhecimento mais específico do grego, do hebraico, ele conseguiu captar alguma informação que eu não consegui com a minha tradução. Tá certo? E da mesma forma, outros pregadores. Eu posso ouvir outros pregadores para ver se o meu sermão está coerente. Mas desde que eu vou ouvi-lo depois que eu já montei o meu. Senão eu me impregno na minha mente e o meu sermão com o conteúdo dele, não com o meu conteúdo, com aquilo que de fato eu encontrei na minha pesquisa. Tá certo? Aqui, elaborar a ideia central do texto, destacando a verdade básica do texto. A ideia central do texto é aquilo que nós chamamos de ICT. E o que é o ICT? É nada mais, nada menos do que a intenção do autor ao escrever o texto. Então ele tinha uma intenção, né? Havia alguma coisa que ele tinha em mente, alguma coisa que ele queria transmitir e que o texto está falando exatamente sobre isso. Então eu tenho que encontrar no texto aquela verdade básica que o autor pretendeu transmitir a quem recebeu inicialmente os seus escritos. Agora, sabendo que a gente tem que encontrar a ideia central do texto, eu quero apresentar para os irmãos algumas características da ICT, ou seja, a ideia central do texto. Em primeiro lugar, a ICT ela deve ser uma frase com sentido completo. Então, por exemplo, eu li o texto e entendi o que o autor está falando. E aí, uma vez que eu entendi o que o autor está falando, o que é que eu vou fazer? Eu vou elaborar uma frase com sentido completo que seja fiel àquilo que o autor está tratando no texto. Certo? Vou voltar ao exemplo de 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor repreende os seus servos, mas faz o quê? Ele lhes concede perdão. Então, a disciplina, o seu repreende e disciplina seu povo, mas ele concede o quê? Perdão. Arrependimento e perdão. Então o texto está falando sobre o quê? Sobre a disciplina do Senhor e sobre arrependimento e perdão. Ele disciplina o seu povo, mas ele concede arrependimento e perdão. Então eu monto uma frase com esse sentido. Essa é a ICT do texto. Ou seja, esse é
o sentido, a ideia central que o autor do texto ele quis transmitir com toda aquela narrativa do capítulo 12. Entendeu? Então, é a partir desse entendimento da narrativa que eu elaboro a minha ideia, a ideia central do texto. Ou seja, a minha descrição da ideia central do texto. Outra questão, a ICT ela deve ter o verbo principal no passado. Então, por exemplo, naquele texto, o que é que o Senhor fez? Veja só, o Senhor repreendeu a Davi, o Senhor disciplinou a Davi e o Senhor concedeu o quê? Perdão, arrependimento e perdão a Davi. Observe que todos os verbos estão apontando para onde? Para o passado. Por quê? É a ICT. É a ideia central do texto no momento em que foi dado para aqueles primeiros ouvintes, para os primeiros leitores. Então é o sentido do texto para eles inicialmente. Então todos os verbos ele deve estar o quê? No passado. Outra questão, a ICT ela deve ser clara e objetiva. Eu não posso usar de subjetividade na ICT, eu tenho que usar uma linguagem que seja clara e objetiva. Outra questão, ela tem que ser concisa e comunicativa. Então a ICT tem que ser uma frase com sentido completo que possa ser compreendida. Por quê? Porque o texto ele deseja ser compreendido. Ele não foi escrito para feito os agnósticos, Celso, né? Feito os gnósticos, né? O texto não foi escrito com um conhecimento oculto que ninguém tem acesso. Pelo contrário, ele foi escrito para ser interpretado e entendido. Então a ICT ela deve ser clara e objetiva. Tá certo? Então, clara e objetiva. Ela deve ser concisa e comunicativa. Ela deve ser capaz de ser entendida. Ela deve ter a capacidade de identificar o texto em pauta. Então, quando eu monto a ICT, né, eu descrevo a minha ICT, ela deve ser, por exemplo, né, não é bem essa palavra, mas ela pode ser entendida como um resumo claro daquilo que o texto todo está dizendo. Então, eu resumi o sentido desse texto em quê? Em uma frase. Que ela é concisa, mas que ela transmite um conhecimento que é objetivo e ela comunica algo. Não é no campo da subjetividade. Outra questão, cada texto tem um só significado. É possível obter-se mais de um ICT de um mesmo texto, dependendo da perspectiva do pregador no estudo desse texto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que, muito embora o texto ele tenha um único sentido, a aplicabilidade, que é aquilo que a gente vai falar sobre os objetivos da pregação, a aplicabilidade que eu quero dar à igreja do texto em questão, sem fugir do seu sentido, obviamente, ela vai gerar, ou ela vai me levar a formar uma ICT específica apontando para essa realidade do texto. Tá certo? Então, por exemplo, o texto aponta para a disciplina do Senhor, aponta para a repreensão do Senhor e aponta para o arrependimento e perdão. Se eu quero focar um aspecto desse texto, eu formo um ICT direcionando para esse aspecto. E daí eu me prendo ao quê? Ao aspecto do texto específico, onde esse aspecto do que eu estou querendo focar a igreja, ele está aparecendo, né? Na parte do texto que está focada nesse aspecto, mais propriamente falando. Tá certo? Mas quando nós falamos em ICT da perícope especificamente falando, né, nós estamos formando uma ICT do sentido que é do texto, ou seja, do propósito do autor ao dar esse texto. O autor divino, Deus, obviamente, mas também a intenção autoral do próprio autor humano que foi utilizado por Deus para nos dar da sua revelação. Aqui, contextualizando a mensagem. Falta pouco, viu? A gente está no slide 14, são 21, faltam só 7. Daqui a pouco a gente termina.
Vamos lá, contextualizando a mensagem. A ligação da mensagem bíblica com a realidade dos ouvintes, contextualizar, é atualizar a mensagem do texto bíblico, tornando-a relevante ao momento atual. Foi aquilo que nós já falamos até anteriormente. Então, o texto ele foi escrito primeiramente para quem? Para um povo lá 2000 anos atrás. A questão é, eu entendi o texto, eu tenho que atualizar, não atualizar, contextualizar ao nosso momento. Então, por exemplo, e aí um exemplo bem simples que eu vou dar. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Isso quer dizer que eu tenho que lavar os pés dos irmãos hoje na igreja? Não. O que é que lavar os pés significava naquela cultura? Entendeu? Então, entendendo o significado do texto para eles, eu agora contextualizo. Ali, Jesus está demonstrando o quê? Sua humildade. Ele está como Senhor, ele está tomando a posição de um servo e lavando os pés daqueles que, na prática, eram servos seus. Né? Os seus serviçais. Então, como é que nós praticamos o lava-pés hoje? Sendo humildes. Demonstrando humildade para com os nossos irmãos. Tratando os irmãos, aquilo que Paulo vai falar, por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 2, seguindo o exemplo de Cristo, demonstrando humildade, nos sujeitando uns aos outros e fazendo o quê? Tendo por conta não aquilo que é o seu, mas tendo por conta o que é propriamente do outro. Né? Então, Paulo dá um exemplo, por exemplo, de Jesus Cristo, que sendo Deus, assumiu a forma de servo, se humilhou, desceu à baixa terra, foi fiel a Deus em tudo, ao Pai em tudo, e foi fiel até a morte de cruz, morte vergonhosa. Né? Então, é esse o sentido do texto anteriormente. Então, como é que eu faço para contextualizar? Peraí, Jesus fez isso aqui porque isso aqui naquela cultura, naquela época, representava esse tipo de verdade. Então, como é que eu faço? Então, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que tratar os meus irmãos como iguais. Eu não posso querer ser superior aos meus irmãos. Eu não posso rebaixar os meus irmãos. Então, é uma forma de contextualizar a mensagem. E aí eu torno a dizer, não é atualizar, é contextualizar. A palavra de Deus ela não é atualizada, ela é contextualizada. A verdade que foi exposta anteriormente, ela deve ser aplicada ao nosso contexto hoje. E aí compete a nós clamar ao Senhor, clamar ao Espírito Santo para que nos torne capazes de fazer essa contextualização à palavra de Deus ao nosso momento hoje. Pode falar, Diácono Evanderlon. Uma aplicabilidade para o tempo atual. Exato. É a aplicação para o tempo atual. Então a gente contextualiza. Outra questão. A exposição da palavra de Deus no púlpito não pode ficar limitada apenas à interpretação. Se não houver contextualização, não há pregação. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine que Celso foi lá, pegou um texto e começou a estudar o texto e descobriu o sentido do texto para aquela ocasião em que foi escrito. Celso subiu no púlpito e disse aos irmãos exatamente tudo o que o texto estava dizendo para os irmãos lá atrás. E ficou aí. Não houve pregação. Por quê? Porque a mensagem não foi contextualizada. Não houve aplicabilidade à igreja. Então só há pregação quando a verdade entendida e exposta, ela passa a ser agora contextualizada e daí ela tem aplicabilidade, ela tem aplicação para a igreja. Tá certo? Se eu não sou desafiado pela verdade do texto a mudar a minha vida, a mudar meu comportamento, a fazer isso ou deixar de fazer aquilo, a entender a palavra de Deus e viver como ela me ordena a viver, então não há pregação. Só há pregação quando, uma vez entendendo o texto, eu sou desafiado a aplicar esse texto à minha vida, essa verdade do texto à minha vida hoje. Aí há pregação. Tá certo? Outra questão. É necessário que o pregador leve em consideração que existem duas diferentes culturas. A das pessoas para quem o texto foi originalmente escrito e a dos ouvintes na atualidade. Passo importante para a contextualização com relevância e objetividade é a formulação de uma proposição central ou tese. Então, a ideia central do texto é o que o texto significou para os irmãos naquela época. A minha proposição, a minha tese é o que eu quero alcançar, né, transmitindo essa verdade para os irmãos hoje.
Tá certo? A gente vai ver isso de forma mais clara mais à frente. Então vamos lá, tese. Tese é o resumo de tudo quanto se pretende transmitir no púlpito. Surge da contextualização da ideia central do texto. Para consegui-la, o pregador precisa ter em mente a ideia central do texto básico, já expressa através do ICT, e considerar as necessidades dos ouvintes para atualizar a mensagem do texto. Então vamos lá, exemplo. Vou dar um exemplo até grosseiro aqui, tá? Paulo escreve aos Efésios falando sobre unidades, salvo erro, capítulo 4. Nós vamos falar sobre unidade na igreja. Só que esse texto, a ICT me mostra que ela tem uma aplicabilidade à época, mas aí eu tenho já que contextualizar e trazer para a igreja, ou traduzir por meio da minha tese à igreja, a necessidade já da aplicação desse texto hoje. Então, por exemplo, vou só citar como exemplo uma proposição aqui. Então, por que devemos conservar a unidade na igreja? E aí, dessa proposição que eu criei aqui, que tem base na própria ICT, eu formulo o quê? 3 tópicos que vão dar base à minha tese de que a igreja deve manter a unidade. Entendeu? Então, dessa tese, a igreja deve manter a unidade. Eu vou formar 3 proposições. Essas 3 proposições, ou 3 tópicos, perdão, eles não são alheios ao texto, eles são retirados do próprio texto. É o texto que me dá. Tá certo? Por isso que a pregação é expositiva. Se for alheio, se eu impor o texto, já não é expositiva. Eu estou induzindo o texto a falar algo. Então, uma vez que eu tenho o ICT, eu pego esse ICT e contextualizo ao tempo presente, e daí eu formulo uma proposição, ou aquilo que a gente chama de tese. E daí, do próprio texto, eu exploro os pontos que o próprio texto me dá, onde eu vou dar base a essa proposição que eu apresentei à igreja. Tá certo? Então, outro exemplo que no final, a gente vai explorar aqui 2 sermões, parte de 2 sermões, isso vai ficar muito mais claro para os irmãos. Mas vamos lá. Outra pergunta, como deve ser então a ICT? A tese. A tese deve ser coerente com o contexto bíblico, ou seja, com o contexto do tempo em que foi escrito o texto, dirigida ao momento atual, ou seja, eu tenho que ser fiel ao texto, mas aí eu tenho que fazer o quê? Contextualizá-lo. Então, dirigida ao momento atual, com o verbo no presente. Vocês lembram que o ICT, o verbo tem que ser apontando para onde? Para o passado. A tese não. A tese tem que apontar para onde? Para o presente. Por quê? Porque eu já contextualizei o texto e vou apresentar à igreja. Entendeu? Então, a tese ela deve apontar para onde? Para o presente, para o momento atual. Uma frase com sentido completo, também apontando para o presente. Ela deve ser clara e objetiva, breve e enfática. Deve ser um resumo da ideia a ser pregada, indispensável à unidade do sermão, essencial à objetividade do sermão, e deve ser uma resposta à pergunta: que diz o texto para hoje? Então, o ICT responde assim: o que o texto dizia para eles? A tese diz: o que o texto diz para nós? Certo? Então, o ICT aponta para trás, a tese aponta para o presente. Vamos lá. E aí, irmãos, a gente vai responder, quando a gente faz isso, a seguinte pergunta: aonde queremos chegar? A partir da pesquisa, com a ideia central do texto e a tese definidas, é hora de estabelecer o propósito básico e o propósito específico. São os 2 propósitos que a gente deve estabelecer ao apresentar um sermão. O propósito básico, que a gente usa a sigla PB, é o rumo a ser seguido na mensagem. A linha sobre a qual os elementos funcionais, seja explanação, ilustração e aplicação,
caminharão para que o propósito específico seja realmente alcançado. O propósito específico, que a gente usa a sigla de PE, é o ponto de chegada da mensagem, é o alvo a ser alcançado. Enquanto a ICT é passado e a tese é presente, o propósito específico ele aponta para o futuro, é o alvo a ser alcançado. É aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho um propósito básico de exortar a igreja. Então eu apresento a proposição, a tese, que aponta para hoje, e quando eu vou apresentar o meu propósito específico, eu aponto para o que? Vocês sabem agora o que nós devemos fazer. O texto ensina isso e tal. Isso é aplicado a essas situações na nossa vida. Agora nós somos desafiados a fazer isso e isso de agora em diante. Esse é o nosso propósito específico. Tá certo? Então, o propósito específico, ele aponta para o futuro. É a reação ou a prática da igreja após ouvir a pregação e o entendimento da palavra de Deus. Tá certo? Então, eu vou citar aqui para os irmãos alguns dos principais propósitos básicos que nós utilizamos na elaboração de mensagens. Primeiro, evangelístico. O propósito básico evangelístico. Qual é o propósito específico dele? É a mensagem de salvação. O propósito específico do sermão evangelístico é alcançar o quê? A salvação. Salvar pessoas, certo? Então, o devocional é a mensagem de comunhão com Deus. Então, a pessoa às vezes está capengando na fé, não ora, não vai para a igreja, não lê a Bíblia. Você prega um devocional, a mensagem de comunhão, e o propósito específico é fazer o quê? Fazer com que essas pessoas agora elas passem o quê? A terem mais comunhão com o Senhor. Missionário é a mensagem da consagração. Pastoral é a mensagem do alento, do conforto. O membro está triste, está cabisbaixo, está enfrentando alguma dificuldade, e aí o pastor prega aquela mensagem pastoral, para fortalecer os membros, acalentar. Nem sempre os membros têm que apanhar, viu, irmãos? Nem sempre os membros têm que apanhar. Apanha demais, aí às vezes se torna irreversível. O propósito básico ético é a mensagem do amor ao próximo. Doutrinário é a mensagem elucidatória. Por exemplo, eu já fiz isso na Igreja do Cabo, eu preguei em João 3,16, e aí fui elucidar, doutrinariamente, nossas doutrinas, aquilo que nós defendemos como calvinistas. E aí eu usei um versículo só. João 3,16. E aí comecei a discorrer. Meu propósito básico foi o quê? Doutrinário. E aí eu tive um propósito específico a alcançar. Demonstrar aos irmãos, muito especificamente ali, a ideia da expiação limitada, dos nossos 5 pontos propriamente ditos. Nós não somos merecedores de salvação. E aí eu comecei a discorrer até chegar na perseverança. Mas aí o propósito básico foi o quê? Doutrinário. Eu queria tratar sobre doutrina, instruir a igreja nesse sentido. E o propósito específico é que a igreja tenha certeza da sua salvação, que não era merecedora, mas o Senhor, ainda assim, pelo seu muito amor, pela sua misericórdia, resolveu salvar pecadores miseráveis que não mereciam a misericórdia de Deus. Gostou, Celso? Subscreve, hein? Vamos lá. Como estabelecer o propósito básico? Está acabando, viu, irmãos? O propósito básico é estabelecido considerando os seguintes itens: as necessidades dos ouvintes, o texto bíblico, a verdade apresentada na tese. É válido observar que alguns sermões recebem mais de um propósito básico. Nestes casos, é preciso cuidado para que o uso de vários propósitos básicos não comprometa a unidade e a objetividade da mensagem. Então, eu posso ter mais de um propósito básico na mensagem, desde que eu tenha cuidado para que isso não comprometa a unidade do sermão, da mensagem que está sendo pregada, e a objetividade da mensagem. Tá certo? Então, há de se ter esse cuidado. Agora, como determinar o propósito específico?
Primeiro, para determinar o propósito específico, o pregador precisa considerar os mesmos itens relevantes para estabelecer o propósito básico e mais o propósito básico. Primeiro, as necessidades dos ouvintes, o texto em questão que está sendo estudado, a verdade apresentada na tese, o propósito básico. Observe que são os mesmos passos acrescidos do próprio propósito básico. Então, o meu propósito específico a ser alcançado, ele compreende todos os passos do propósito básico, mais o próprio propósito básico. Tá certo? Então, o propósito específico, irmãos, é o que eu quero que a igreja faça após a pregação. A igreja entendeu e agora ela tem que ser direcionada em um sentido, a uma caminhada. O que eu quero que a igreja entenda que tem que fazer? Então, esse é o propósito específico, tá certo? Lembrando só mais uma coisa. Eu disse aqui logo no início que o propósito básico e específico, eles têm que considerar também o quê? As necessidades dos ouvintes. Por isso que é importante ao pregador, principalmente sendo o pastor da igreja, que ele conheça a sua igreja, que ele conheça as suas ovelhas. Porque, e a gente comentou isso, Diácono Evanderlon, outro dia, né? A pregação, ela não é aleatória, ela não é jogada ao vento. Né? O pregador, quando ele sobe ao púlpito, ele tem um propósito em mente quando ele está pregando. Né? Então ele conhece o seu povo, ele conhece a sua igreja, ele conhece os membros da igreja e ele sabe dos dilemas que a igreja está enfrentando, seja no âmbito interior, né, dentro da própria igreja, seja no âmbito exterior. Por exemplo, na época da pandemia, estava todo mundo preso dentro de casa, então os pastores eles estavam pregando direcionados ao quê? Né? A consolar os irmãos, a encorajar os irmãos, né? Porque era um momento difícil, um momento que muita gente estava com medo, muita gente teve depressão, adoeceu. Então os pastores eles tiveram que ter isso em mente para trabalhar esse aspecto na vida da igreja. Né? E esse era o quê? O propósito específico desses pastores. Encorajar, esses irmãos agora eles têm que ter coragem para caminhar, e mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do medo, né, estarem cientes de que o Senhor está à frente de todas as coisas, que o Senhor ele governa mesmo diante de uma pandemia. Tá certo? Então é necessário que o pregador, especificamente, né, muito especificamente, se for o pastor da igreja, ele conheça a sua igreja, ele conheça o seu rebanho. Aí pode ter surgido a pergunta na cabeça de vocês: e quando eu sou convidado para pregar em uma outra igreja? Não é isso? Eu já imaginei. Então, quando eu sou convidado para pregar em outra igreja, eu faço o quê? Eu pergunto ao pastor da igreja, de quem eu recebi o convite, se há algum propósito específico que ele deseja que eu pregue na igreja, né? Alguma situação específica ou algum texto específico, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu ser convidado para pregar em uma igreja batista e a pessoa ia dar um culto em ações de graças e ela escolheu um texto que não tinha nada a ver. E aí eu cheguei para ele e disse: olha, eu posso pregar no texto que você me pediu, ou eu posso pregar no tema que você pediu. Agora, o que eu não posso fazer é pregar nos dois, porque o texto não tem nada a ver com o propósito que você quer que eu pregue. Né? Aí ele optou pelo tema e aí eu fui procurar um texto para apontar para um texto que de fato falasse sobre o tema que ele queria que eu falasse no culto, né, na pregação. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, para finalizar, eu vou trazer aos irmãos aqui 2 exemplos de sermões, não a estrutura toda do sermão, só a estrutura inicial. Em primeiro lugar, o texto de 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Já abriu? Pronto. Lê aí, Celso, por favor. Vamos lá. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Pronto. Quando você lê esse texto, você percebe qual é o propósito de João escrevê-lo. Ele está exortando a igreja, né? E ele está exortando a igreja ao quê? A que a igreja ela não ame o mundo, ou seja, que ela não se comprometa com os valores mundanos, né? Mundo aí é um sistema, não tem nada a ver com o planeta, né? E, pronto, já a dica, viu, Diácono Vanderlon? Na pesquisa, mundo, o que significa? Mundo aí não pode significar o planeta, então ele tem outro significado, então eu tenho que pesquisar. Aí o mundo tem outro sentido que está se dirigindo, na verdade, a um sistema, né? A um sistema mundano, né? O sistema que se opõe a Deus, que é contra Deus ou que busca ocupar o lugar de Deus da sua santa lei. Então o mundo aí são valores que são estranhos à nossa fé, né? Então, o que João está fazendo? Propósito básico: exortação, né? Propósito específico: o que eu quero que a igreja faça após entender esse texto? Exortar a igreja no sentido de não se comprometerem com os valores mundanos. Ou seja, a partir desse momento a igreja não vai fazer o quê? Ela vai se afastar desses valores mundanos e vai observar os valores que são próprios da fé que uma vez foi dada aos santos. E daí eu determinei um tema, Celso e Evanderlon. O tema é: não ameis o mundo. É a minha tese. Certo? Minha tese: não ameis o mundo. Está no presente. O que eu não devo fazer hoje? Eu não devo amar o mundo. No passado, ICT, João disse o quê? Que eles não deveriam amar o mundo. Minha tese no presente: não ameis o mundo. Ou não ame o mundo. Como ele está falando no plural, não ameis o mundo. Aí a gente usa também uma coisa chamada pergunta sermonária. Essa pergunta sermonária é uma coisa que a gente coloca entre um ponto e outro do sermão para marcar a transição entre um ponto e outro. E a pergunta sermonária que eu escolhi aqui foi: por que não devemos amar o mundo? Por que não devemos amar o mundo? Primeiro ponto: por que tal. Por que não devemos amar o mundo? Porque, segundo ponto, tal. E por aí vai. Tá certo? E a minha proposição, a minha tese, que foi o que eu utilizei, é: 3 motivos pelos quais não devemos amar o mundo. 3 motivos pelos quais não devemos amar o mundo. Tá certo? Agora eu vou apontar aqui somente um outro exemplo, lembrando que vou mandar esse slide para os irmãos ainda hoje. Daqui a pouco eu mando para os irmãos. Então, um outro exemplo, Diácono Vanderlon, é o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Quem encontrar, pode ler. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pronto, amém. Vamos lá. ICT, o que Paulo fez aí nesse texto, nesses 2 versículos? Iniciou a conversa, né, com uma saudação. Uma saudação ao... Então no ICT a gente coloca o quê? Paulo saudou aos filipenses. Certo? Qual a tese? Verbo no presente. Paulo saúda aos filipenses. Ou os filipenses. Ou saúda a igreja, mais especificamente. Certo? Propósito básico de Paulo ao escrever: pastoral. É só a gente observar o contexto. O propósito básico de Paulo é um propósito o quê? Pastoral.
Propósito específico: demonstrar à igreja as características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. Propósito específico: demonstrar à igreja as características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. O tema: do amado para os amados. A linguagem de Paulo, ela é muito, vamos dizer assim, é aquela linguagem de quem está escrevendo para uma namorada. Né? É uma carta muito amorosa. Né? Paulo, ele tem muito apreço, muito amor a esses irmãos. A gente percebe isso durante toda a carta. Até a bronca dele é mais branda. Proposição. Ô Celso, quando o cara começa a namorar, aí mesmo aborrecido, o camarada não tem coragem de dar uma bronca na namorada. Vamos lá, proposição. 3 características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. Eu quero falar sobre 3 características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. E aí, eu quero esclarecer uma coisa a vocês. Por que eu usei essa proposição? Porque Paulo está saudando a igreja e ele apresenta três palavras ou três argumentações nesse prefáciozinho, nessa saudação, né, que caracterizam o assunto da carta. A carta, praticamente, quase toda, fala sobre a alegria do Evangelho. Não é isso? E a pergunta sermonária: quais as características de quem possui a alegria do Evangelho? Então, eu chego para os irmãos e digo: irmãos, eu quero apresentar para vocês 3 características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. E a primeira característica daqueles que possuem a alegria do Evangelho é essa: discorro sobre a característica, apresento à igreja, aplico isso à realidade da igreja aos dias atuais, exorto a igreja a agir em conformidade com aquilo que foi apresentado, e daí eu faço a transição para o próximo ponto. Como é que eu faço a transição? Irmãos, estamos hoje discutindo, ou estamos aprendendo, ou estamos aqui ouvindo um pouco sobre as 3 características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. E quais as características de quem possui a alegria do Evangelho? Em primeiro lugar, a característica a característica daquele que possui a alegria do Evangelho é tal. Em segundo lugar, a característica daquele que possui a alegria do Evangelho é tal. E aí eu digo que está no versículo tal e discorro sobre esse ponto. E daí eu faço a mesma coisa para passar para o terceiro ponto. Tá certo? Uma coisa que é sempre bom fazer é você repetir os pontos antes de ir para o próximo. Por quê? Isso vai ficando fixo na cabeça dos irmãos. E aqueles irmãos que gostam de anotar, se ele perdeu no momento que você estava falando, você repetindo, ele tem tempo para anotar novamente, tá? Para continuar a anotação dele. Tá certo? Então é basicamente isso aqui, a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula mais prática. Tá certo? Então, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma aula mais prática. E eu espero que os irmãos estejam sendo, de fato, edificados pelo Senhor e que essas nossas aulas possam gerar bons frutos para a glória de Deus, para o seu reino, para o crescimento do seu reino. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Tranquilo e calmo. No momento está tranquilo. Pronto. Qualquer coisa a gente se encontra pelo WhatsApp ou pessoalmente e os irmãos podem tirar as dúvidas, tá bom? Agora eu vou pedir... Sim? Mas não se preocupe não, que vão vir dúvidas virão e aí eu vou aí consultá-lo com certeza. Sim, espero sim. Agora eu vou pedir ao irmão Celso que nos eleve a Deus em oração, agradecendo por esta aula. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor. Queremos te bendizer o nome do Senhor e agradecer por essa oportunidade de termos uma aula tão edificante, de termos uma aula onde
tua palavra exposta e estamos aprendendo a expor, Senhor Deus, para a igreja e para aqueles que ainda não te conhecem. Dá-nos, Senhor Deus, total aplicação da tua palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nossos espíritos, e que possamos a cada dia mais buscar ao Senhor com mais intimidade, com mais comunhão, com mais alegria, com mais sede, para que sejamos instrumentos teus, Senhor Deus, nesse mundo, para levarmos o teu evangelho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá uma noite de sono reparador. Consagramos a Ti, Senhor Deus, o nosso sono, a nossa noite e a nossa quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por tudo, por cada um de nós, e que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, resplandeça sobre nós a Tua face. Que o mundo veja Cristo em nós e sejamos exemplos, Senhor Deus. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Como diz nossos irmãos, e amém.